Polêmico, controverso, amado por uns e criticado por outros. Olha, não faltam adjetivos para definir o personagem do Memória Esporte Clube de hoje. Um jogador que marcou época no futebol mundial e deixou saudades por onde passou. Romário. Nesse programa, o Baixinho fala sobre os clubes que defendeu, sobre a seleção brasileira e nos conta ainda outras boas histórias. Se ajeite aí e curta esse que, quer você goste ou não, é um dos grandes nomes do nosso futebol. Romário, o rei do Rio. Será que o Rio tem rei? Cá entre nós, o baixinho mais atrevido do planeta é apenas o melhor naquilo que faz. Quem duvida de um cara que bota a banca, tira onda e cumpre o que diz? Bola na rede é com Romário. 1, 2, 3. Todos com a marca do craque. Não importa onde, nos campos da Europa, na Copa, no Maracanã, o maior do mundo e até na Gávea. Mesmo assim, Romário não é rei do Rio coisa nenhuma, nem de Roma e muito menos da Vila da Penha. Romário é hoje o maior ídolo do futebol brasileiro. Lá vai Brasil com o Bebeto, fez o giro, descolou o lançamento para Romário, é só bater, bateu, foi gol! Gol! Essa paixão pela bola, pelo futebol, nasceu na barriga da minha mãe. Meu pai sempre me falou, quando eu ainda estava lá dentro, ele sempre brincava com a barriga da minha mãe e eu colocava sempre uma bola do lado. E quando eu nasci, o meu primeiro presente foi uma bola dada por ele. Eu tive uma infância um pouco meio problemática, tive problema de asma, essas coisas, mas o remédio era a bola. Quando eu estava chorando, quando eu estava no momento mais difícil, meus pais sempre me falaram que normalmente tinha que dar uma medicina, alguma coisa, mas eles não, me davam uma bola e as coisas passavam. Com 3 anos vim para Vila da Penha e sempre jogando pelada nas ruas, essas coisas. Completei 10 anos, meu pai me prometeu que se eu passasse de ano, ele iria montar um time para mim e para o meu irmão. E nós passamos, ele montou um time que o nome na época era Estrelinha. Esse time ficou uns 5, 6 anos. Nós começamos a fazer vários jogos, inclusive contra times de segunda divisão, contra o próprio Vasco. E um desses jogos jogamos contra o Olaria. Aí o treinador do Olaria viu o jogo. Aí eu fui fazer um teste na Olaria, passei. E depois da Olaria, isso já era com 13, 14 anos. Fui fazer um teste, vamos fazer um jogo com o Vasco. Era menina na época, não sei se hoje ainda existe. Era abaixo do infantil. E o treinador do Vasco também gostou e fui pro Vasco. E aí do Vasco pro PSV e essas coisas. Jogador de amor rolando a bola. Que a bola é como sangue em suas veias. Vai com charme, dribla dividindo corações. Marcou mais um pra torcida brasileira. E é gol, e a galera delirar. É gol, esse garoto tá danado. É gol. Tinha no Vasco um senhor chamado Alexandre, senhor Alexandre. Ela foi diretor do Vasco há muitos anos, foi uma pessoa que sempre me deu muita força, até financeiramente, porque quando eu jogava no Vasco, meu irmão jogava também. E nós tínhamos dia que não poderíamos ir os dois treinar. Vocês não tinham dinheiro para pagar a passagem? É isso aí, porque a nossa infância foi muito difícil, foi uma infância pobre.
nunca passamos fome, graças a Deus, mas foi realmente difícil e pobre. E aí entrava o Vasco, entrava o seu Alexandre, que sempre nos ajudou bastante. Eu sou uma pessoa muito agradecida ao Vasco, não só na época de infantil, juvenil, júnior, como também na época de profissional, porque foi o Vasco que abriu para mim essa porta para que eu pudesse mostrar tudo que eu sei no futebol. Não deixe o futebol perder a dança, nem perder esse sorriso de criança. Não deixe o futebol perder a dança, nem perder esse... Eu tenho grandes momentos, eu lembro de grandes coisas na minha época do Vasco, eu consegui com o Vasco bicampeão Taça Guanabara, bicampeão Carioca. Ganhamos vários títulos em torneios que disputamos fora do Brasil e até mesmo dentro do Brasil. Na época eu tive grandes companheiros, tive Giovanni, Mauricinho, Paulo Roberto, Vizinho. E eu sou bastante agradecido ao Roberto também por eu ter chegado no Vasco garoto, e o Roberto já era o Roberto na época, o maior ídolo da história do Vasco, e abriu um espaço para mim e me ajudou bastante. Passe no peito, jogue de lado, dê um sorriso e não pise na bola. Dê carreirinha, fique parado, olhe pra gente que é essa escola. Os gols mais importantes feitos pelo Vasco foi exatamente contra o Flamengo, em finais de campeonatos carioca. Foram gols que realmente marcaram. Tinha terminado meu contrato com o Vasco e na época, não sei se eu ainda hoje é assim, existia uma lei que o Vasco, se você não renovasse, o seu clube teria que colocar o valor do seu passe na federação e o primeiro time que pagasse esse valor te levaria. E aconteceu isso, muitos falaram na época de times italianos, espanhóis, mas quem foi o primeiro a aparecer foi o PSV. E em princípio eu fiquei um pouco até receoso, meio com algumas dúvidas de ir para o PSV, que nunca tínhamos ouvido falar, apesar de que na época era o atual campeão europeu. Mas eu rezei bastante, pedi a Deus e fui. E graças a Deus, a partir dessa minha ida para o PSV, as portas já para o mundo foram abertas. Brasileiro, principalmente carioca, acostumado à praia, aos pagodes, aos amigos, sair do Rio para ir jogar em Eindhoven é uma diferença realmente muito grande, é uma mudança muito radical. Mas eu, graças a Deus, suportei, passei por tudo e consegui ser no PSV artilheiro, campeão, e fui bastante feliz na Holanda. Foram 4 temporadas e completas mesmo foram só 3, porque na de 90 eu tive a infelicidade de quebrar o perônio e operar os ligamentos, exatamente antes da Copa do Mundo, na Itália. E eu ganhei das 4, ganhei 3 e fui 3 vezes artilheiro. Enfim, não, ganhei 2 e fui 3 vezes artilheiro. Em Barcelona é uma mudança totalmente radical também de viver em Eindhoven, porque Barcelona tem tudo que aqui no Brasil tem, ou melhor, que eu gosto. Praia, sol, Barcelona. Mulheres bonitas, pessoas bonitas, as pessoas são alegres, são latinos, né? São como nós. E eu vivi 1 ano e meio em Barcelona bastante feliz. Eu tive a felicidade de não pegar nenhum inverno forte nesse 1 ano e meio. Inclusive, 7 meses do ano eu joguei futebol em Barcelona, coisa que é quase impossível se tratando de Europa.
saí de Barcelona antes do Natal, e se eu não me engano eu tinha 15 gols, 13 gols. E eu falei pra eles que, ó, quando eu voltar do Rio, jogando meu futebol, revendo meus amigos, eu vou fazer 30 gols. E muitas pessoas na época, eu lembro, riram, brincaram, escreveram coisas como se eu fosse mais um conversa fiada, contador de história. Falastrão. E no final, até o último jogo, brincaram que ele não vai fazer, eu estava com 29. E fiz exatamente o gol mais importante do Barcelona, que foi no jogo que nós estávamos 2-2. O La Coruña, se empatasse como empatou, seria campeão. Eu fiz o 3-2 e depois fizemos mais 2 gols, fizemos 2 gols mais. E essas pessoas tiveram que calar, tiveram que me pedir desculpa. Depois que eu saí de lá, falaram muitas coisas. E hoje já começaram pelo menos as coisas chegam para mim, que eu estou fazendo falta, que o Romário era isso, mas era isso. Mas isso faz parte da minha carreira, né? As pessoas, por exemplo, na Eindhoven, quando eu saí, todo mundo falou que eu tinha que sair. Hoje, ou melhor, 2 anos atrás, já queriam que eu voltasse de novo. E o bonito do futebol é isso. Não pode ter unanimidade em todos os lugares. A Copa do Mundo de 90. Ficou o que dessa Copa do Mundo de 90 para você? Nada, Paulo, porque foi uma Copa que eu prefiro nem contar como que eu tivesse ido, apesar de eu estar clinicamente curado. Para disputar uma Copa do Mundo, você tem que estar 100% total. E eu fisicamente não estava. Tive essa lesão no ligamento, quebrei o perônio, foi tudo junto, tudo no mesmo lance. E não deu tempo de eu me curar fisicamente. Um ano depois, encontrei o Lazzaroni no Maracanã. Ele me falou que eu não fui honesto com ele nas minhas declarações. Talvez tenham interpretado mal as minhas declarações. Eu achei eu falei porque eu fui magoado. Ele me magoou porque no jogo que eu pensei que eu poderia ter entrado, eu não entrei. Mas hoje eu dou a razão a ele. Mas em nenhum momento eu fiquei triste com ele, decepcionado com ele. Ele foi o treinador, ele que decidia. Sou agradecido a ele por ele ter me dado a oportunidade de estar diretamente numa primeira Copa do Mundo. Com o Parreira eu nunca tive problema nenhum. Com o Zagallo, quem teve problema foi ele comigo, não eu com ele. Porque eu faço as merdas e eles que fazem problema comigo. Eu realmente não guardo nada de ninguém. Nunca se pode levar o lado profissional para o lado pessoal. E graças a Deus isso eu sempre soube separar. Na seleção de júnior, é verdade que você jogou xixi do quarto? Na seleção de júnior a história é totalmente diferente. Nós estávamos numa janela no 13º andar, num hotel aqui em Copacabana. E estava mexendo com umas meninas da janela. Era mais ou menos meia-noite e pouco. Eu, Miller e Denilson. E por azar nosso, o dono do hotel morava num andar todo debaixo do hotel. E nós o acordamos pelo barulho, né? E ele falou com a comissão técnica que queria tirar a delegação do hotel no dia seguinte. Aí o nosso supervisor entrou no quarto, viu que nós estávamos lá e mandou parar. Era o Gilson Nunes. Era o Gilson Nunes. Aí no dia depois o Gilson Nunes, não foi nem o Gilson Nunes, esqueci até o nome, veio informar que nós estávamos suspensos.
desligado da seleção. Só eu e o Denilson, e o Miller continuou. Estamos de volta com o Memória Esporte Clube. Neste bloco, seguimos nossa viagem pela carreira de Romário, que vai esclarecer os motivos que o fizeram retornar ao Brasil no auge da carreira, em 1995. Além disso, veremos o baixinho eleger o gol mais importante que havia marcado até aquele momento. Tem algum palpite? Qual seria? Vamos descobrir. Os gols decisivos da classificação para a Copa do Mundo, você considera que isso foi uma resposta para alguns críticos ou para aqueles que não acreditavam no teu potencial? Não, eu nunca entro assim em campo para dar resposta a ninguém, porque independente das pessoas já me conhecerem, eu sei o que eu sou e o que eu posso fazer. E eu tinha certeza ali, como muitas outras vezes, de que o Brasil se classificaria ali com gols meus. E eu fiz com coração, com amor, me dediquei ao máximo os 45 primeiros dias do campeonato, da preparação, e o resultado não poderia ter sido outro. Como eu falei, eu saí daqui falando que era a Copa do Romário e que eu ajudaria a trazer o tetra, e foi o que deu. Por que a volta ao Rio de Janeiro, essa necessidade de viver na tua cidade? Porque eu passei 6 anos e meio lá fora e normalmente o jogador de futebol, quando sai do Brasil para ir para qualquer outra parte do mundo, a primeira coisa que ele pensa é a parte financeira, né? Independência financeira. E comigo não aconteceu diferente, foi isso realmente que aconteceu. E eu consegui nesses 6 anos e meio, fazer minha independência financeira. Dinheiro não é tudo, e principalmente hoje na minha vida, não é realmente. Eu decidi voltar porque estava na hora eu tenho 29 anos ainda jogo futebol porque eu amo futebol, e voltar numa hora em que eu estava vendo que o futebol carioca estava realmente numa decadência muito grande. E eu não quero dizer que eu salvei o futebol carioca ou que eu vou salvar, mas com a minha vinda, eu traria outros grandes jogadores, como aconteceu. Muitos jogadores deixaram de sair, muitos chegaram, muitos vão chegar. E o futebol do carioca hoje é visto já no Brasil como de outra maneira do que há 2 anos passados. Eu vou torcer pela... Eu tava com saudade dos meus pais, tava com saudade dos meus amigos, saudade do meu futebol, e jogando, fazendo aquilo que eu amo, que é jogar futebol. E junto com eles, seria para mim a consagração, vamos dizer, isso eu consegui. É sonho também jogar com o Edmundo? É sonho e que eu acho que eu tenho quase certeza que vai se tornar uma realidade. Você compra o passe do Edmundo? Não, eu não, porque ele é muito caro, né? O melhor jogador do Brasil no momento hoje, para alguém ir lá comprar, tem seu valor. Mas o Flamengo tem interesse
E dependendo do que depender para eu ajudar, eu vou ajudar e vou querer que ele venha para jogar ao meu lado. A gente se dá muito bem, então esse sonho ele pode vir a ser realizado, mas eu faria mais questão ainda que esse sonho fosse realizado num jogo de seleção, num jogo aí de Copa América, enfim, onde a gente pudesse ter um entrosamento e não representar só uma agremiação, representar um público pequeno. Eu gostaria de jogar ao lado dele representando o Brasil. Meu primeiro dia do Flamengo no Rio de Janeiro, eu dei uma coletiva e passei que eu vim aqui para fazer com o Flamengo, tentar fazer com a camisa 11 o que o Zico fez com a camisa 10. Sei que é uma coisa quase impossível e que o Zico fez pelo Flamengo eu não conheço nenhum jogador que tenha feito por um outro clube. Mas eu vou tentar. E dentro desse planejamento, eu tenho conseguido. O primeiro título que eu joguei com o Flamengo, eu ganhei, Taça Guanabara. O que o Flamengo poderia ganhar nesse começo de campeonato, ganhou. Ou seja, os 3 pontos pro octagonal. Gols eu tenho feito graças à ajuda da rapaziada. E eu estou me realizando no Flamengo. Estou feliz aqui. O que estava faltando é isso, jogar e ser feliz. E lá fora eu não estava sendo mais feliz e aqui eu estou conseguindo juntar tudo isso. O meu pensamento maior é tentar levar o Flamengo nesses 2 anos a Tóquio. Tive lá uma oportunidade com o PSV, joguei essa final, perdi. O Flamengo já teve e ganhou. E agora eu quero ir com um time que... O melhor eu já tive e o Flamengo também. Eu perdi e o Flamengo ganhou. E eu quero entrar nessa galeria do vencedor. Eu tenho certeza que o meu relacionamento com a torcida do Vasco, por exemplo, hoje, do Botafogo, do Fluminense, é de amor e ódio. Por quê? Porque há 8 meses atrás eles me amavam, porque eu fui tetracampeão. E hoje eles me odeiam, você sabe que me odeiam em termos, né? Porque eu jogo contra eles. Mas no fundo, todo mundo tem um carinho especial pelo Romário. Eu sinto isso. Porque depois de jogos, principalmente depois dessa decisão, botafoguenses param o carro, saem do carro, vêm apertar minha mão. E apesar de você não estar no meu time, fazer gol no meu time, eu gosto de bom futebol e você faz parte do bom futebol. Isso é legal ouvir. E a galera dele esse caboclo é o diabo. O meu gol mais importante da minha vida foi de pênalti contra a Itália. Na decisão? É claro, porque foi uma decisão de um mundial. Foi onde que qualquer jogador quer chegar. O que mais me marcou na Copa do Mundo foi nem na Copa, foi depois da Copa do Mundo, a minha chegada aqui no Brasil, porque eu consegui, juntamente com os outros 22 jogadores e o pessoal da comissão técnica, enfim, as pessoas que foram, nós conseguimos trazer alguns momentos de felicidade para um povo sofrido que é o nosso. Eu via nas pessoas, no semblante das pessoas, uma alegria, uma felicidade. Isso foi a coisa que mais me marcou. Eu sempre confiei bastante em mim, sempre respeitei bastante os meus adversários e sempre tive comigo de que ali, naquele pequeno espaço do campo, ali eu sou o melhor. Eu tenho isso comigo, não é para ninguém saber, eu tenho isso comigo. Quando você se considera o melhor daquilo que você faz, teu pensamento, o resultado é sempre positivo.
Eu me sinto um iluminado, realmente. Eu vim realmente ao mundo para fazer as pessoas felizes. Quer dizer, falando de futebol, futebol é uma paixão. Futebol é uma paixão. E eu, como muitos outros centroavantes que tem por aí, nossa missão é essa, fazer gols e fazer as pessoas felizes. Romário, o anjo torto, demônio do futebol, dribla, seduz, retorta de prazer. Príncipe de Andorra, Barcelona. Quando eu falo que rei tem muito aqui no futebol carioca e Deus só tem um que sou eu, é mais uma irreverência, é um modo de brincar com esses outros jogadores, mas de Deus todo mundo sabe, eu particularmente, pessoalmente sei que não tem nada, que eu não tenho nada. E se algum dia eu pensei isso, foi só em relação ao futebol, falando do futebol. A palavra de Deus, a palavra Deus é uma palavra sagrada para mim e que Ele está lá em cima e tudo que eu faço é porque Ele quer que eu faça. Rio do delírio e sol. Acontece